Então, gente, nós começamos, já estudamos o julgamento de Jesus, agora ele caminhando até a crucificação, e hoje nós vamos começar, então, a estudar a crucificação, né? Então, eu trouxe essa imagem aqui criada por Iar, tá? Aqui está o caminho de entrada a Jerusalém, a entrada principal. Aqui, ó, está o templo. Ele fica do lado oposto ao Gólgota, igual tá aqui, ó. O Gólgota tá aqui, o templo tá aqui. Uhum. Então, a casa onde Herói. Pilatos estava, Herodes, ela estaria aqui, ó, não aparece, tá? Teria que virar aqui, ó, que tá aqui o Gólgota, teria essa viradinha aqui. Então, você vê que a entrada da cidade é em cima de um morro e as pessoas ficavam expostas ali. A intenção era essa, provocar temor, medo na população, né? Então, você está chegando na cidade, já vê, ó. Se der problema, é ali que você vai parar. Já ficava ali as cruzes como uma maneira de intimidar, né? E Tudo era bem? colocado assim. Oi, tudo bem? Eu estou numa reunião aqui. Oi. O que eu vou fazer aqui? Fecha aí, Lourdes, por favor. Tá, vou olhar então. Tá bom. Tchau. Então, então eu queria trazer umas coisas aqui hoje. Eu achei que tem umas coisas sobre a crucificação que a gente não sabe e que a gente precisa saber, tá? Para depois a gente entender as diferenças do que aconteceu com Jesus. A crucificação é um tipo de tortura que foi inventada pelos fenícios e incorporada pelos gregos e romanos. Primeiro, a crucificação era um ato cruel. O crucificado acabava morrendo por asfixia. O peso do corpo, pendente dos braços esticados para cima, provocava cãibras terríveis que se espalhavam por todo o corpo. Cãibras que afetam os músculos que permitem a inspiração. Os pulmões enchem-se de ar, mas não conseguem expirar. Com isso, a oxigenação do sangue começa a entrar em colapso. O condenado podia recuperar a respiração durante algum tempo, firmando-se nos pés para erguer o corpo. Para interromper o ciclo e apressar a morte, quebravam-se as pernas do condenado. A gente vai ver Era isso terrível. acontecer, né? Eu queria que vocês fizessem uma experiência, gente. Abre o braço um pouco, e coloca assim acima do seu ombro, assim. Vai aí. Vamos ver. Faz a experiência aí, por favor. Para Pode fazer fazer. isso como exercício no E aí é, você vai respirar fundo e soltar. Você vai ver como que é difícil você conseguir respirar fundo, entendeu? Mais para cima, Patrícia. É isso. O braço fica acima. Então você inspira fundo. E você vai ver a dificuldade que é para você soltar o respirar, né? O seu corpo está apoiado na cadeira, tá? E você está, quando você coloca os braços acima, que era o que o crucificado fazia, então ele tinha dificuldade de esvaziar o pulmão. E ele inspirava, mas não conseguia. E é isso que ele fala. Às vezes ele firmava com a perna e conseguia subir o corpo um pouco para diminuir essa distância aqui, ó, mas isso era momentâneo. Então, no final, você morre exatamente asfixiada, tá? É da cãibra, você fica horas ali para morrer, né? É uma morte muito cruel, né? A crucificação era um fato público. O condenado ficava nu, amarrado a uma estaca, ou cruz, ou árvores numa estrada, ou encruzilhada movimentada. O Império Romano negava-se o sepultamento da pessoa crucificada. O cadáver ficava na cruz para servir de carniça para os pássaros ou se decompor. Ixi, Então, gente, olha bem.
tinha um problema que para o judeu era maldição, porque Moisés falou que morrer na cruz era maldição, né? Mas além disso, ainda tinha a questão da pessoa estar nua, né? Exposta, né? Totalmente exposta. Imagina, hoje já seria constrangedor, quanto mais naquele tempo. E além do mais, você não poder dar um sepultamento. E você vê a pessoa apodrecendo e bicho comendo. Então, você imagina o quanto que a família sofria, né? Porque, é claro, a pessoa já morreu, mas isso aí para a família que tá, né? Tá vendo? É terrível. Depois, exatamente, a crueldade depois. E com Jesus isso não aconteceu, né? E por quê que não aconteceu? Porque é pedido para ele ser sepultado. O pedido do Nicodemos ou do José de Arimateia? Não sei. José de Foi o Zé de Arimateia, mas Arimateia, né? José de Arimateia. Pilatos não fez isso porque ele pediu, gente. Veja bem. Que foi confiante. A família chegasse lá, vamos supor, de outro crucificado e pedisse para ele, ele ia dar? Não dava, gente. Por que que ele abriu exceção para Jesus? Porque já é melhor saber que levou aqui. Não, Não. não. E Pilatos nem Pilatos acredita não. nisso, Pilatos está nem aí. Para Pilatos, qualquer coisa da religião judaica era tudo fanatismo. Não, nós vamos chegar lá, não foi Pilatos, não. Ô, Vânia, Pilatos. Ah, não foi a mulher do Pilatos, não? A Cláudia? Acho que é Cláudia, né, que me chama? não, a Que Cláudia pediu. alertou Pilatos para não cuidado com o julgamento desse justo, né? E como foi um Ah, sonho, né? Então ele levou muito a sério. Gente, Pilatos cedeu por causa da culpa. Porque ele sabia que Jesus era inocente. Então a gente vai ver várias exceções aqui, por isso que eu estou trazendo o tradicional para você perceber. Não é porque ele lavou a mão que ele liberou da culpa dele. Então ele vai fazer concessões para Jesus, por quê? Porque ele é bonzinho. Uma coisa que Pilatos não era, era bonzinho. A história mostra isso, não sou eu, não, gente. Não vai passar aqui nem dois anos, ele vai massacrar os samaritanos, como já tinha massacrado os judeus dentro de Jerusalém, que discordaram dele. Ele não era bom. Hoje ele é bonzinho, mas naquele tempo ele não. Então, e por que que ele faz essas concessões? A explicação é, ele sabia que Jesus era inocente, por que que eu vou deixar essa família sofrer mais? Tá entendendo? A lógica diz isso pra gente. Ele sabia que Jesus era inocente, então por que que eu vou deixar a mãe dele lá sofrendo, ele lá apodrecer lá? Né? E por que que eu vou deixar ele nu? E tanto que tem exceção que nós vamos ver que um centurião acompanha a crucificação de Jesus, o que não é normal. Não é. Normalmente era 4 guardas. Então, por isso que eu estou trazendo aqui para vocês entenderem. Existe o que acontecia com todo mundo, e com Jesus houve algumas exceções que diminuiu a dor de Maria. E isso foi concessão, não foi porque Pilatos era bonzinho, não. Eu entendo que é porque ele sabia que Jesus era inocente. Então, o que eu puder fazer para diminuir a dor, ele fez. É a explicação que a gente tem. Pode estar errado? Pode. Mas a explicação mais lógica é essa. Deu para entender, gente? Então, isso aqui é usual. Usual, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Concorda? Discorda? Concorda ou sem corda? Então, vamos lá. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel. Mas ele, provando, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. E por cima de sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo:
Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes, com os escribas e os anciãos e fariseus, escarnecendo, dizia: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em voz alta, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu Deus, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-o numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Tá joia, gente? Aí nós vamos ver isso tudo aí com calma, né? Chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira. Então vamos entender esse negócio aí, né, gente? No Sabedoria do Evangelho, no volume 8, significa literalmente lugar do crânio, em grego crânio, em latim calva ou calvário. O aramaico de fato seria Gólgota, o hebraico Gugolet, sempre com sentido de crânio. Então, gente, porque a gente às vezes vê a pessoa falando, Jesus foi crucificado no Calvário. Aí o outro fala, foi no Gólgota, né? E essas confusões de nome, às vezes a gente não entende por quê. É porque depende da língua que você está falando. Se você está falando grego, é Gólgota. Se você está falando latim, é Calvário. Mas é a mesma coisa, quer dizer caveira, lugar de caveira, tá bom? Então, não são dois nomes diferentes, é duas línguas diferentes, igual existe Messias e Cristo, né? É a mesma coisa, significa a mesma coisa. O Cristo é grego. Em Jerônimo, fala-se Jerônimo, são os lugares em que se cortam as cabeças dos condenados e tomou o nome de caveiras, isto é, dos degolados. Situa-se no Garebe, a noroeste da Segunda Muralha, lugar que foi reconhecido por Helena, esposa, mãe de Constantino. Eu que corrigi para a mãe, tá? Tá. No livro dele está escrito esposa, mas está incorreto. Ela é Helena, mãe de Constantino, tá? mãe de Constantino, e onde se verificaram as profanações de Adriano, 117 a 138. Foi o tempo do reinado dele. Na época dos primeiros cristãos. A tradição a respeito do local é antiquíssima e indiscutível. A distância do pretório em linha reta é de 600 metros, mas o percurso foi feito dando voltas em ruas estreitas e apinhadas de povo por causa da Páscoa. Então, gente, esses lugares sagrados, Constantino é mais ou menos no ano 300. Quando Helena resolve ir lá, ela pega a tradição do pessoal que ainda morava no local para localizar isso. Certeza absoluta a gente não tem. Hoje, se você visita a região, a gente vai ver que o Gólgota é muito próximo do lugar do sepultamento, tá? Então, você tá o Gólgota aqui, você anda muito pouco para chegar no sepultamento. Não chega nem meio quarteirão, mais ou menos meio quarteirão, tá? Agora, tá correto? Não sei. Ele fala, ele considera que sim, que é indiscutível, tá? E aí até fala isso, ó, porque o pessoal que perseguia fazia isso mesmo, quebrava as igrejas e falava que realmente é verdade, porque se eles estão destruindo é porque tem. Pretório, gente, é o nome do lugar aonde foi feito o julgamento de Jesus, lá no palácio de Herodes, tá?
em linha reta, se for reto, mas não tinha jeito de ir reto. Então, ele andou mais que 600 metros, tá? Porque vai fazendo curva, tem muita gente, é Páscoa, e tem um povo que é igual quando acontece acidente, fica todo mundo para ver. Quando era Pontuando todo. crucificado, passando também, todo mundo queria ver, saber quem era, quem não era, quem fez tomar conta da vida dos outros, igual é hoje, tá bom? Então dá tumulto, para na esquina, comenta, quer saber quem é, por quê, como. É isso aí, tá ok? Então vai devagar mesmo. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre, misturado com fel. Mas ele, provando, não quis beber. Está em Mateus e Marcos. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. Então, qual que é a diferença aí da bebida do Mateus para o Marcos, gente? Vinagre com fel, o vinho, a mirra, eu não sei o que é mirra. Então é o seguinte, gente. Mirra é a mesma coisa que usa para perfumar, para embalsar, mas ela misturada no vinho, ela tirava a dor, Isso. tá? Então, vamos entender aqui por que duas testemunhas tão diferentes. Primeiro, que aqui não é uma biografia. Então, às vezes, o evangelista ele pode alterar o fato real, porque para ele é mais importante o fato simbólico. Entendeu? É como se eu não ficasse preso no fato, porque eu quero passar uma mensagem simbólica. Então, o que se entende que quem é, vamos dizer assim, mais real é o Marcos. E o Mateus, a alteração que ele fez é simbólica. Um sofrimento maior. Porque ele quer, exatamente, ele quer mostrar isso, que o Cristo, ele do início ao fim da vida dele, ele foi uma doação total de amor e recebeu só vinagre e fel, até o último momento, até na hora que aqui ele ainda não está crucificado, né? Está sendo preparado para ser crucificado. Ele também recebeu foi fel em vinagre. É esse o símbolo de Mateus, mostrando essa, vamos dizer assim, essa, como é que eu diria assim, ingratidão nossa em relação a Jesus, crueldade, né? Mas aí se acha que Marcos é que está certo, porque na verdade foi oferecido vinho com mirra dele. Então, essa mirra era envolvida no vinho, e a tradição fala que as mulheres de Jerusalém preparavam essa bebida para os crucificados, como um ato de bondade. Né? E aí eles ofereciam para ele, mas não anestesiava. Para não aliviar. Dava um alívio, né? Não, exatamente. Um ato pouco de de dor, o mínimo. Sim. Exatamente. Uma coisa, né, diminuir e tal. Muda esse ventilador para baixo, que está todo mundo com calor, só eu que não tenho a luz aqui. Tá, a sua cor mostra que você tá. Tem que esperar um Pois é, pouquinho, mirra Marcelo, não pode trocar é não. uma substância que ela é usada tanto para embalsamar, mas quando mistura no vinho, ela dizem, né, gente, que ela tem esse de Pouquinho tirar a dor, entorpecer. ela para diminuir, entorpecer um pouco, né? Mas Jesus não tomou, tá? Não, olha lá para você Ele ver, ó, usa. no final do versículo, mas ele Ele não não tomou. tomou. Ele não tomou nenhum nem outro. É. De foi ou não tomou. É só que o outro é mais simbólico para dizer isso aí, né? É a primeira pessoa que eu vejo parar para mudar para o outro lado. Que eu pego ele, tum, tum. Não, tem que parar. Não, tem que parar. Pode aumentar. Se ficar muito barulhento, você vai diminuir. E havendo crucificado, repartiram suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si minhas vestes, e sobre minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam. Guardava o quê, gente?
Guardavam Jesus ou as vestes? Isso, tomava Jesus. conta para ninguém tirar ele da cruz, uai. E é claro que tinha que ficar o guarda lá, que se esse te crucificasse e Saiu. fosse embora, o povo corria lá e salvava o crucificado. É óbvio, né? Mesmo machucado, mas ainda tem jeito de ver, né? Você tinha, pai. Então, esse ficavam lá, era quatro que acompanhavam, quatro guardas. Ficavam lá exatamente o povo não tentar salvar, gente. Então, eles ficavam lá guardando os crucificados e esperando que, a hora que eles morressem, a gente tinha que ficar lá vigiando só o cadáver, né? Tá ok, gente? A outra coisa é o seguinte, é conforme para que se cumprisse o que foi dito o profeta. Então, é uma questão o seguinte, existe o Salmo 22 que ele vai, durante toda a narrativa da crucificação, vai ser um versículo aqui, outro versículo aqui, entendeu? Então, esse é o primeiro que está citando o Salmo 22. Aí eu preferi deixar para na próxima semana a gente já pega o Salmo 22 e vai entender que você vai ver que tudo que aconteceu com Jesus estava descrito no Salmo. E é profeta porque Davi, nesses salmos que ele faz, ele é considerado profeta. Várias vezes ele é chamado de profeta, porque é como se fosse um intermediário de Deus e conseguisse ver mais do que nós, né? Porque Emmanuel vai falar que essas profecias do Cristo foram feitas diretamente por ele. Porque só ele tinha condição de prever os acontecimentos com tanto detalhe. Vocês vão ver que é assim. Então, repartiram entre si as minhas vestes. Não, não. Para que se cumprisse o que foi dito o O profeta. profeta fala isso. O profeta fala isso no Salmo 22. E não só isso, vai falar várias coisas da crucificação, mas eu já deixei para a semana que vem, porque hoje eu quero pegar uma coisa mais material da crucificação, tá? Para a gente tirar vários enganos aí. Sabedoria do Evangelho, volume 8. O condenado era pregado pelos punhos, não pelas palmas das mãos, no patíbulo, que posteriormente era suspenso e colocado acima da haste. A seguir eram pregados os dois pés, um sobre o outro com cravo, ou os dois separadamente, cada um com seu cravo. Os cravos eram fixados na flexão do punho, em pleno carpo, entre o entre o semilunar e o piramidal. Muito bem. Mostra para mim cadê seu punho. Ok? Pois é. É esse que é o problema. Isso não é punho. Isso aqui não. Isso é punho. Isso é braço. Então, eu vou explicar. É isso que ele está deixando claro aqui. Então, vamos primeiro. Ele é pregado pelo punho, não pela palma da mão. Aí, tem gente que taca, não foi no punho. Agora, do lado de cá, eu vou mostrar a foto, fica mais fácil. Ó, era pregado no patíbulo. Então, era assim, ó, vamos fazer. A cruz está assim, vertical, eles não tiravam, não. Até ficava lá, mudava o inquilino, o crucificado. Então, vertical ficava. Aí vinha a pessoa, eles pregava a pessoa aqui e levantava a pessoa e pregava no poste. O poste ficava, entendeu? Fincado na terra. Você levantava a pessoa, pregava ela no pastilho. O pastilho é a parte transversal. E você levantava a pessoa e pregava ela no vertical, o horizontal que você pregava, desculpa. Levantava ela, entendeu? Levantava ela e pregava ela lá. Né? E aí era um pé sobre o outro, ou os dois. Ah, voltou. Voltou? A Vai Lisa voltar. participa da mediúnica. Eu estava esperando vocês voltarem, gente. Então, assim, ó. Ah, Então é o seguinte, olha, primeiro, o que que eu não sei se perdeu, eu vou repetir. Então, a parte vertical da cruz, o poste, ele ficava lá fincado. Pregava a pessoa no partíbulo. O que que é partíbulo? A parte transversal, pregava os braços da pessoa e levantava a pessoa e punha no poste. Entendeu? Agora, o problema é o seguinte:
Se você tem um poste aqui, você podia pegar um pé daqui, um pé dali, e você atravessava um cravo aqui, outro aqui. Ou punha um pé em cima do outro. Eu acho que as fotos vão explicar melhor do que eu seja capaz de mostrar. Então, olha aí. Esse aqui é o problema. Olha bem. A hora que termina esse ossinho aqui é mão. O punho é aqui, ó, nesses ossinhos. E tá vendo onde tem essa curvinha aqui, ó? Essa curvinha já é braço. Então, se você pegar do lado de cá, ó, pela parte de trás, que é mais fácil de você perceber, tem um osso que sai de cada dedo, ó, tá vendo? Tem um ossinho aqui, ó. Ele acaba aqui, aí começa um monte de ossinho pequeno. Isso aqui é punho. Se eu virar para o lado de cá, aqui é o punho. A gente acha que isso aqui é o punho. Aí põe um prego aqui. Não foi aí, foi aqui. E aqui, É aí, aqui, ó. Isso aqui, ó. Onde tem esses ossinhos aqui, ó. Não, isso chama punho. Punho é isso. Por que que alguém pôs esse nome? Não sei. Ah, nós vamos entender por quê. Nós vamos entender por quê. Aí, ó, quando você vê, não é no meio da mão, e nem é aqui no punho. Todo mundo, é no punho, vai pôr um prego aqui, não. Isso aqui é braço. Essa foto está correta. Ele é aqui, ó. É meia descentralizada. Aí vocês vão entender direitinho, ó. Deixa eu mostrar aqui melhor. Olha aqui, ó, tá vendo? Entre o piramidal e semilunar, ó, entre o 6 e o 7, é aqui, ó. Por quê? Você vai ver que nessa região aí vai sangrar menos, mas vai pegar um nervo muito importante, isso aqui, ó. Onde é que passa a cruz, tá vendo? Ó, a cruz não, o cravo. O cravo, tá vendo? É aí que passa o cravo. Por isso que o certo é onde essa aqui tá, ó. É aí que tá o ferimento. Chagas do Cristo que ele vai mostrar é aí. Ele vai mostrar assim. Mas não é a palma da mão, é o punho. Mas não entenderam, né? O diferenciado. Deu para entender direitinho onde que pega, ó. Atravessa aqui, ó, entre esses dois aqui. Aqui está o polegar, está mais perto desse dedo de cá do que do polegar. Tá ok? O grande osso. Agora já é o pé. O grande osso, imediatamente antes da interlinha de Lisfranc, na parte posterior do segundo espaço intermetatarsiano, nesse ponto é moderada a efusão de sangue, ou seja, hemorragia de pouca importância, pois a rede circulatória é quase unicamente venosa. Então, vamos falar bem sério. Era uma Não tortura. Houve um aprimoramento do local correto para enfiar os pregos, para, vamos dizer, dar menos sangramento, para dar menos trabalho para quem estava fazendo, entenderam, gente? A técnica foi se aprimorando, por isso que já sabia onde ir. Experiência. Cruel, mas é verdade. Eles não acertaram por acaso esse lugar, não. Vou fazer essa que está passando calcanhar, nesse osso maior aqui. Por quê? Porque tem uma poste aqui, foi posto de um lado, foi posto do outro lado, e se eu pego aqui, o calcânio, o raio, mostrando aqui. Ou você está vendo aqui a articulação que esse ossinho aqui, que separa os ossos, o dedo vem aqui, gente. Isso aqui é o começo de pé. Aí vem o ossinho, é aqui. Isso aqui é o dedão. Não estou entendendo nada, está falhando. Vamos ver, eu vou repetir para ver se fica mais fácil. Então, o primeiro, ó, o dedo vem até aqui. Tá vendo? Isso aqui é o dedo, a unha tá por aqui. Aqui é o metatarso, primeiro, o segundo, no final do metatarso, depois dessa articulação de Lisfranc, é onde tem esse quadradinho. Era ali que pregava o prego.
Mais ou tá? menos quando você faz a analogia com a mão, se você tem o osso, é onde termina, tem o lugarzinho certo, né? Mas é mais ou menos isso também no pé. No pé. Terminou, Isso, nós vamos ver a finalzinho. foto que vai mostrar melhor do que isso aí, essa explicação. Vamos tentar. Tenta fechar essa mensagem. Hã? Eu acho que a dor pior é você não conseguir respirar, Marcelo. Horas, horas, porque eram pessoas jovens que iam para o negócio, entendeu? Durava horas, horas, horas. Até que chegava o fim da tarde, eles quebravam a perna para a pessoa morrer logo. Uma vez metido o cravo, o polegar se dobra, opondo-se à palma da mão, em virtude da contração Deixa eu dos. ver se eu soltei não, desculpa. Uma vez metido o cravo, o polegar se dobra, opondo-se à palma da mão, em virtude da contração dos músculos ternarianos. É atingido o tronco do nervo mediano de grande sensibilidade, mas ficam intactos os nervos do curto abdutor, do oponente e do curto flexor. Então, gente, vamos entender o que ele está falando. Olha o nervo mediano onde estava. Era aqui, na raiz dele. Aí, graças a Deus, tudo tem salvação nessa vida, né? E povo ruim tá aí, ó. Tudo. Nossa. É. Então, gente, vamos continuar então. O que acontece? Vocês chegaram a ouvir falar do mediano? Pessoal de casa, Ouvimos. ouviram, né? Só pôr vocês de volta, que senão não deixo. Então, aqui está mostrando, olha, o que é o nervo mediano? Esse nervo aqui, ó. Tá vendo que passa aqui no punho? Aqui, ó. Tá vendo? E é que exatamente aqui na raiz dele que é colocado o prego. Então, o polegar automaticamente cai. Se ele quiser mexer o polegar, ele não consegue, tá? Os outros dedos é só sensibilidade, não é os músculos de dobrar e esticar não foram atingidos os nervos. Eles pegavam o mediano, tá? Era uma dor muito grande que é a raiz do nervo, né? É doer demais. E aqui está, então, como que era a cruz, o dedo caído direito, os outros naturalmente ficam numa posição de descanso, ok? Os pés de Jesus foram pregados, o esquerdo sobre o direito, com um só cabo. O supedâneo, pedaço de madeira que ficava sobre os pés do crucificado, Que você falou. citado pela primeira vez no sexto século por Gregório de Tours, o feitile consistia em um pedaço de madeira fixada na haste e que sustentava o condenado entre as pernas, apoiando-se nele o períneo. Era usual e indispensável para evitar que o peso do corpo fizesse que os cravos rasgassem os tecidos. Então, gente, o que ele está falando aí, né? Ele está falando disso aqui, ó. E eu aumentei esse trem aqui, não sei diminuir, vocês vão acreditar isso, né? Aí, ó, deu certo. Aqui, ó, gente, tá vendo? Se eu pendurasse uma pessoa pelos braços, é óbvio que o prego ia rasgar a mão pelo preço do corpo. Você pendura um prego aqui, uma pessoa de 80 quilos, 70 quilos, vai ceder, a pessoa vai cair no chão. Então, colocar o do peso. Então, tinha essa tabuazinha aqui, ó, tá vendo? Que encostava, como se fosse, apoiava o que eles chamam o períneo, né? É a parte de baixo do quadril. E tinha esse outro aqui, que é o cedilho, ó, que estava no pé, tá vendo? E era um pé sobre o outro, e aí um cravo atravessava. Ou você colocava um pé de um lado, um pé do outro, o prego para cá e o prego para lá. Fazia assim. Entendeu? E é aqui que ele tentava suspender o corpo, mas olha como é que os braços estão bem altos, né? Os braços ficavam. Por isso que dá tão difícil. De vez em quando ele tentava suspender o corpo para diminuir um pouco a dor, tá? É que a gente acha que a cruz é assim, né? Tem, Ah, é mesmo? é pior, É. é muito pior por causa disso aqui, ó. Porque fica, do que você faz assim, você não consegue movimentar os músculos da respiração, né?
terrível. Segundo o costume romano, os condenados eram crucificados inteiramente nus, e essa hipótese é aceita por Ambrósio, Atanásio e Agostinho e a grande maioria dos pais da Igreja, assim como por Soares e pelo Papa Bento XIV. No entanto, a prescrição talmúdica talvez justifique a tradição do pano que cobre as partes sexuais de Jesus nos crucifixos. Os soldados romanos devem ter cedido aos costumes israelitas, conforme afirma Flávio Joséfo. Os romanos não coagem os povos submetidos a transgredir os direitos pátrios. Já tendo sido dado a Jesus um ajudante para carregar a cruz e tendo sido permitida a oferta da bebida anestesiante, é perfeitamente possível que acedessem a cobri-lo com um pano. É isso aí. Sim, sim. É uma exceção, né, gente? Mas que é possível, sim. E a gente sabe que vai ter, né, essas exceções, possivelmente dado pelo centurião, que era quem comandava os guardas, estava ali acompanhando, né? Então era isso, tá? Então, esse paninho aí, ó. É um paninho ali, ó. Esse aqui tá mais, não dá para ver a foto, né? Mas era um paninho, não era uma roupa, tá? Uhum. A roupa do condenado pertencia tradicionalmente aos carrascos, que ficavam com todos os pertences desde quando a vítima seguia para o suplício. Mas como Jesus fora novamente recoberto com suas vestes, só fizeram a distribuição depois de crucificá-lo. Então, o que que ele está falando aqui? Que o povo desfilava pela rua sem roupa, né? É isso que ele está dizendo. Isso. Mas quando Jesus vai ser crucificado, a gente viu o relato lá que eles tiram aquela roupa de rei E põe a roupa romano e põe a roupa dele. Ele é crucificado com a roupa dele. Então, gente, o guarda querer a roupa de Jesus já era deles. Primeira coisa, o cara é condenado, vai morrer. Qualquer coisa que ele tiver ali é dos guardas ali. Ele não vai levar. Não vai levar. E nem a família pode requerer nada, porque diante de Roma, né? Então, já era dos carrascos mesmo. Aí o que ele fala? Que eles colocaram a roupa em Jesus e ele foi o trajeto todo, na hora de crucificar e tirar. A outra coisa aqui também, né? Olha lá, cadê a foto? Olha lá, a coroa de espinhos. Porque ele recebeu isso lá em Herodes. Em nenhum momento fala que ele tira. Por isso é que existem as imagens dele com coroa de espinho. Porque em nenhum momento fala que essa coroa foi tirada. Só fala da roupa, né? É que só a roupa foi trocada para a roupa dele. Mas a coroa em nenhum momento fala. Por isso é que as imagens põem ele com coroa. É, isso. É. Que tem Mas não se sabe se o Santo Sudário é realmente Ele verdadeiro. não está falando do Santo Sudário. Ele está falando do outro relato que coloca do caminho da crucificação, que é Verônica, que enxuga o rosto e tem a imagem de Jesus Onde? naquele pano, no caminho da No Santo crucificação. Sudário, né? Não chama Não, de Santo Sudário, não. o Santo Sudário é outro, é quando ele já está sendo enterrado. Isso é no caminho que ele estava sendo. Porque Opa. bom, ó, voltou. Ô, Vai. Pronto. Nós estávamos discutindo aqui, gente, que a Bia estava lembrando para nós do véu de Verônica, né? Que fala que Jesus, Que aí enxugou o rosto no dele. caminho para a Para o crucificação, isso, né? Que enxugou carregando a cruz, é. dele. E tem o Santo Sudário, que seria o pano que ele é sepultado. Isso tudo é tradição, tá, gente? Não tem isso na Bíblia, não. Tá? E a gente não tem condição de fazer o carbono 14 para saber se é do tempo de Jesus, porque na hora que você faz o carbono 14, ele destrói o tecido. Então, Não pode ser. ninguém vai deixar, Uhum. né, fazer. É problemático você deixar fazer se é uma relíquia verdadeira. Se é que é, né? Mas pelo menos é de um crucificado e tem marca de espinho mesmo, né? Uhum.
Tem um monte de coisa da tradição que é certa, viu, gente? Mas pode não ser, vai saber. Meu Deus do céu, cadê o trem? O Achei. Santo Sudário ainda está guardado, né? Mas o véu da Verônica não tem notícia dele, Não, né? não. Só tem é um relato católico que tem disso, de uma É. tradição, que eu lembrei agora, o Renê fez um comentário, mas não Fica o tem. rosto dele direitinho, né? No relato fica o rosto dele direitinho. No que ela enxuga. Lembrando que o rosto dele está deformado. Mas isso é mentira, quando ele já tá. Não, quando ele está a caminho, ele cai, ela é uma dos que aproxima e É quando você faz lá a Via Crucis, né? Tem isso, cada Isso. dessas fases. depois, vamos procurar na internet. Eu sei disso, É, tem isso na cabeça, mas procurei É relato. porque nas procissões ela vem e canta até uma música, né? Aí a gente guarda esse pedaço. Canta a música, a outra lembrou de cantar. E havendo crucificado, repartiram suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si minhas vestes, e sobre minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. isso. E não nos preocupemos se nossas vestimentas forem divididas e sobre elas lançadas sortes, ficando nós nus, que é a roupa para o corpo, assim também que é o corpo, veste do Espírito em relação a este, que nos maltratem, nos firam e nos matem o corpo. O Espírito permanecerá vivo e progredirá. Temamos os que podem matar o Espírito, não os que só atingem o corpo físico e a personagem terrena. Mateus 10, 28. E tudo que nos seja arrancado, objetos, propriedades, amigos, parentes e até o corpo, constituem apenas agregações temporárias que poderão ser reconquistadas todas pelo Espírito Eterno. Aproveitemos a crucificação na terra para aprender a renunciar a tudo que é externo, só valorizando o Espírito. E Pastorino fechou bem, né, Pastorino? Porque é isso mesmo, né, gente? Eles tiraram, nós vamos dizer, tudo de Jesus, né? Eles já não tinham quase nada, né? Mas o pouco que ele tinha era a roupa e a vida, né? Tirou tudo. E aí também, né? Vamos dizer, o principal ninguém pode mexer, né? Que é o próprio espírito, né? Dele. Você ficou no corpo, você está com o corpo inteiro. Tira partes, órgão. Pode tirar. Ó, isso não depende, né? Você morreu, você quer doar? Em tese, não. A não ser que você seja muito ligado, mas o espírito é espírito, ele não tem dor física, não tem. Ele tem a dor moral. Se ele está tão envolvido com aquilo dali, ele vai sentir, vai doer. Como também vai sentir é se você pegar o relógio dele, ele também vai sentir. Também vai sentir. Se ele vai for ficar- pegar, não vai gostar, não. Mas não é uma dor física como nós pensamos, como nós sentimos. Mas ele está tão associado com a matéria, está tão ligado, que sente dessa forma, como se estivesse arrancando mesmo. Por isso que é bom a pessoa dar permissão, se quer ou não, né? Mas lembrando, Renê, que é o contrário, o corpo físico que é reflexo do corpo espiritual. O corpo espiritual, ele independe do corpo físico no sentido, alguma coisa que morri de alguma maneira, isso só afeta lá se a sua mente tiver fixada nisso e achar que você nem morreu, que aquele tiro que você recebeu é verdade, né? O problema é a mente. A Por mente isso que fala que manda. todo esse tipo de dor, na verdade, é uma dor moral, não é uma dor física. É. Não é físico mais. Você tem um corpo espiritual. Isso aí, né? E por último, gente, eu queria trazer para vocês, para a gente fechar hoje, as 7 sentenças do Cristo na cruz, né? Então, a primeira é: Pai, perdoais porque não sabe o que faz. Ou seja, a primeira é o perdão, né? Perdão para toda a humanidade, porque não vamos entender que ali nós todos estávamos
representados. E até hoje a gente rejeita o Cristo, então continuamos crucificando ele. A segunda é o cuidado dele com Maria e João, que foram os dois que ficaram ao pé da cruz, né? E o João foi o único discípulo, então fala, mulher, eis aqui o teu filho, filho, eis a tua mãe. Então ele põe, é uma lição muito grande para a gente também, diante da dor, né? A gente compartilhar a dor com o outro, porque tem alguém sofrendo também como nós, né? E às vezes um apoiar o outro, né? Ajuda. O outro tem sede, mostra a humanidade de Jesus, né? O corpo dele também tinha necessidade, né? Hoje estarás comigo no paraíso. Ele se dirige aos companheiros de crucificação, ao companheiro de crucificação, nós vamos ver isso direitinho. Pai, pai, por que me abandonaste? Ele está citando um salmo, nós vamos ver o salmo, né? E está consumado. Em João, a última palavra é está consumado. Em Lucas é Pai, em tuas mãos entrego o Espírito. Essas são as famosas 7 frases da cruz, que você vai ouvir muita gente falar. Quais são as 7 frases da cruz? É essa daí. Ok? Ô, Vânia, peraí que eu vou tirar uma foto dessa, que eu não estou conseguindo printar a minha tela, e eu não consegui anotar. Só um minutinho. Conseguiu? E eu, toda vez que eu quero fazer assim, Sim, vai. Pessoal, consegui. se vocês forem na Obrigada. gravação depois, é muito mais. né? E é o salmo, né? Ah, tá voltando.